Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos esperar aqui. Deixa eu ver se professor Felipe, se já está. Ainda não está aqui. Só um minutinho. O oráculo já está presente. Esse oráculo que eu amo. Filipão já está aqui. Pronto. Grande Felipe, Fala aí, beleza? tudo bem? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Tudo tranquilo. E você? Tudo bem, bichão. Aguardando você. Show de bola. Como foi de viagem? Foi bem, aqui pertinho, só um fim de semana para Eu vi dar uma as fotos. relaxada. Muito legal, né? Ah, bonito, bonito, valeu a pena. É um lugar histórico. É. É, é É, assim, Araxá, não é? aqui tem uma parte que é uma parte que era trechos históricos, né? Da época, acho que da época do ouro, né? Sim, Então, assim, cara, eu vi muita imagem, assim, pinturas antigas que jamais seriam feitas hoje, com imagens sim. de escravos, cortesãs. Então, assim, acho que era onde trazia os ouro, o ouro, né? Todos os diamante, tudo para o Rio de Janeiro, né? Sim. Então, assim, E muita coisa interessante é o bacana. seguinte, que quando a gente pensa que a capital saiu de Salvador para o Rio de Janeiro, parece que foi apenas uma decisão. E não foi. Na Não, verdade, foi um conjunto de fatos históricos, né, que terminou culminando com essa mudança. Agora, claro, uma questão chave foi Pombal. Pombal tinha um aham. plano, né, para os portugueses e o plano dele previa justamente estrategicamente ir para o Rio de Janeiro por conta de ser uma posição estratégica melhor do que Salvador. Era mais recuado, né? E o ouro teve também uma importância porque, como o ouro vinha para o Porto de Salvador, havia muitos furtos. Né? Imagino. É, E a, porque se a gente for pegar aquela região ali, Ouro Preto, Mariana, ali, Belo Horizonte, a gente tá falando que tá, acho que uns 600 quilômetros do Rio de Janeiro, acho sim, que não mais, 700. Então, assim, e da Bahia, da Bahia, eu acho que da se for de Mil, né? Salvador, mais de 1.000 e Pois é. pouco. Enfim, a gente não tem registro das rotas de antigamente como eram, né? Mas se a gente fizer um traço em linha reta, eu acho que por aí, mais de 1.000. Pois é, então essa é uma das questões que fez com que o Rio de Janeiro se posicionasse como estratégico, né? Ah, Essa é com uma das questões certeza. que o professor Espínola, tem a filha dele aí, Ana Luísa, está assistindo aqui. É uma das questões Ah, que o velho Spínola deixou para a gente, deixa para a gente, né? Tanto que nos livros, quanto na sala de aula, que a gente teve um privilégio interessante. Mas, bichão, antes da gente começar, quer dizer, a gente já começou falando de história, nós estamos em dois pontos históricos, né? Salvador e a Bahia e Minas Gerais, então a gente tem uma... Mas eu queria que você se apresentasse, Filipão, falasse um pouco da sua experiência rica, uma experiência plural, né? Queria que você falasse um pouco disso. estamos na economia. Primeiro, estamos aí na área de economia aí acho que há mais de 20 anos já, né? É, Eu fiz economia aí, né, com você aí na Universidade de Salvador. Depois eu desci aqui para Minas para fazer mestrado e doutorado, né? E fui ficando, fui sim. ficando. Tive também parte do meu doutorado, eu tive, na época tinha bastante financiamento, eu fiz um ano na Europa, né? Na Então, Espanha, não é? enfim, fiz um pedaço na Espanha e um pedaço na Bélgica, né? Estudando em instituições da União Europeia, né? Então eu fiquei
a CAPES me liberou para ficar uns 2 meses na Bélgica, eu fiquei lá na Bélgica uns 2 meses. E, enfim, trabalho muito aí na área ou quer dizer, na área acadêmica hoje eu só me declaro como um estudioso de desenvolvimento econômico, territorial, mais pega rural, que assim é o que mais assim eu faço pesquisa mesmo. Sim. Mas assim, eu fiz outras coisas também. Eu tenho me especializado nos últimos anos muito em gestões educacionais, né? Sim. Tentado entender o funcionamento do ensino superior, enfim, o que é o futuro disso aí, Sim. como é que as instituições funcionam. Mas eu também tenho uma área de finanças, né? Assim, quando eu terminei a graduação, eu passei um tempo navegando. Depois da crise de 2008, eu me iludi um pouco com a área financeira. Eu tenho até um projeto de montar alguns cursos aí para esse ano, mas na área mais de pegada de formação profissional, né? Que são Sim. aqueles cursos CPA 10, CPA 20, CEA. Mas eu, depois da crise de 2008, assim, eu hoje faço mais leituras críticas do mercado financeiro, de Sim. finanças, Sim. do que uma leitura mais tradicional, assim, operacional, né? Aquele negócio, faz Claro. investimento aqui, investimento. Não. Meu negócio é fazer muito mais críticas E ao macro, né? funcionamento. E crítica macro, né? Uma crítica mais macro nesse. Não assim, macroeconomia, eu Não, mas gosto a mais do questão que do micro. setor todo, né? O comportamento do setor, o papel do setor, tal, né? Mais do que uma Não, coisa, mais no não, mas atacado. mais no atacado. Algumas coisas, igual, por exemplo, algumas coisas eu pego mais no varejo e critico, igual agora, né? Em dezembro surgiu a ideia aí do Nubank, né? E aí eu Sim. comecei, assim, essas coisas eufóricas eu gosto muito de estudar, porque é tipo Ike Batista. Eu te pergunto, cadê Ike Batista? Tá muito bem, Que, obrigado. Não está bilionário como antes, mas está não, bilionário, está rico ainda. Ele não, ele tá rico, mas, está não, mas, empreendendo fora dos holofotes, né? então, mas é que tá, você acha que um cara que tá fora dos holofotes, que ele já teve na lista dos 10 maiores bilionários do mundo. Então, É. esse cara, na verdade, ele agora é um fracassado. Dentro da ótica de visão Sim, de mundo, para essa lógica, é. ele é fracassado. Sim, ele fracassou, desceu o elevador vazio, sozinho. Aí o que acontece? Eu fico muito vendo, hoje, fazendo muito mais crítica nesse sentido, igual, por exemplo, como é que uma empresa, tudo bem que pode revolucionar o mercado, mas ela começa, Bruno, assim, nunca deu lucro. Então, assim, está É. sobrevivendo com injeção de capital, mais capital, mais capital, mais capital. Aí eu fico te perguntando, se a gente aqui junto for abrir um restaurante e passar 5 anos sem dar lucro, a gente quebra. É. A gente quebra. Então, É assim, porque, na verdade, também, Felipe, existe uma certa necessidade. Isso não é ideológico, não, mas eu penso o seguinte. E, por exemplo, na década de 70, com a formação dos grandes players, né, que é OAS, Odebrecht, aquilo ali era notório, né? Fora a questão de corrupção, estou lendo a questão do fato, do tamanho das empresas. Né? A necessidade do Estado ter empresa nacional para poder viabilizar alguns projetos. Só que as empresas uhum, nacionais brasileiras sempre custaram muito caras, né? E sempre sim, tiveram sim. ali nas tetas ali, né? Sendo privilegiada e, de certa forma, não deu os retornos que prometia, ou socialmente deveria cabível, né? Por conta da injeção de recurso público. Agora, você já vem chamando a atenção do Nubank há algum tempo, então, perguntando se é uma bolha, se isso, porque realmente Não, então, os eu caras. hoje, na área de finanças, por exemplo, eu hoje já não tenho mais paciência muito para igual dar aula de administração financeira. Eu até já dei há algum tempo, comecei dando aula, mas assim, cara, eu não tenho mais paciência. Porque assim, para mim, é que eu fico olhando tanto erro, que tem igual, por exemplo, eu acho que o Nubank, assim, pode se tornar um grande problema. Porque assim, bem, uma empresa que nunca deu lucro e que só está funcionando à base de injeção de capital novo. Então, peraí, alguma É, coisa de errado tem. Segundo, um banco que surgiu outro dia. Aí, a primeira notícia, quando ele vai para a ação, é que ele ficou maior que o Itaú, que o Bradesco, que são bancos que estão há 40. Alguma coisa de errado tem.
Tá É. bom. Assim, mas E outra você é coisa importante, pessimista. você está no meio de uma crise que, por exemplo, esse banco não tem conexão Isso. nenhuma com a economia real. E se tivesse, essa economia estaria arrastando ele para o fundo do poço, né? Não, uma coisa que eu sempre falo é que ó, eu sou cliente, pô. Aí outra coisa, eu sou cliente, eu acho que dei uns 5 anos. Eu te pergunto, eu nunca paguei nada para esses camaradas, como é que ele vive? Negócio tem que vender. Igual, eu vou É, no Bradesco, eu vou no Banco do Brasil, tenho taxa, pago TED, pago tarifa da conta, e é isso que sustenta a instituição, viabilidade econômica. Aí como é que um banco que você nunca pagou nada, você só paga se você dever a fatura, se você fizer um serviço, alguma coisa de errado tem. Porque é, essa ideia, porque essa é uma parte da conversa legal nossa que eu até tinha te falado, que assim, a internet, essa coisa digital, está dando a ilusão que a gente tem que esquecer os fundamentos mínimos de um negócio. é, Valor presente líquido, taxa interna de retorno, resultado operacional. Então, assim, eu tenho um negócio, ele tem que pagar a conta vendendo algum produto, algum serviço a claro. partir da atividade produtiva. Isso é que é negócio econômico. Aí, como que na era digital você tem. Netflix passou anos dando prejuízo. Ah, mas é uma revolução, é a mudança de tendência. Sim, mas essa revolução e essa tendência ela vai durar até quando? É porque é insustentável, o custo do negócio é caríssimo. É isso, Então, mas eles assim, se projetam como justamente investimento e atrai, né, com a promessa, atrai investidores. Essa é a captação. Uma coisa e aí, tem só uma Nubank, que observação. uma coisa do Nubank, ele tem um custo também fixo, né? Ele não tem agência. Então ele já tem aí em relação ao banco tradicional, ele tem uma vantagem competitiva aí Sim, bacana. mas ele não tem receita, mas ele não tem receita. Eu não Tudo, sei os números, eu nunca peguei um balanço. Eu vou olhar, eu vou pegar um balanço para ver como é não, que tem isso é. a BBC, eu acho que foi a BBC do Brasil, fez uma reportagem muito fenomenal sobre isso. Por exemplo, acho que eles já têm quase 10 anos, nunca deram lucro. Pô, cara, peraí, 10 anos sem. Olha, se a gente for conversar com investidores profissionais, eu me lembro sempre de um professor que falava de investimento, né? Tinha um investidor aí, que ele dizia que a taxa dele era 30% de retorno. Olha, Você, era um ciclista, né? Você se lembra dele? sei, Pois sei, bem, sei. então, mas conversando com ele, você aprende no seguinte sentido. Ele falava, ó, eu invisto em qualquer negócio, desde que você me dê 30%. Eu falei, só que é 30% em que tempo? É infinito o tempo? É, Não, é infinito. Ele quer 2 anos, 3 anos. Então, assim, o mundo digital, eu acho que. Ó, e a gente já viu uma bolha. Eu me lembro que um dos meus interesses quando eu fui fazer economia, nos anos 2000, eu me lembro de estar no ensino médio vendo a bolha do ponto .com. E sim. tinha essas anomalias, Bruno. Tudo virava negócio digital. Ai, agora é aplicativo, né? Tudo é aplicativo. Mas até que ponto isso dá retorno operacional de fato? Entendeu? Enfim, Eu acho também o seguinte, que o momento agora é o momento da criatividade. Em que aspecto? A economia real está em declínio e tão cedo vai sair da UTI, né? aham. A economia financeira também declina porque o mercado de ação não tem resposta e não vai ter tão cedo. E aí você vê, começa a surgir muita especulação em torno dessa questão do Nubank. E outra agora é a questão de tentar dar uma certa ancoragem nas criptomoedas. Agora a Que é outro criptomoeda que virou estava negócio e derretendo tem aí, né? dividido agora, né? E Mas tu que pode. semana passada derreteu. Pois Derreteu. é, pois é. Mas é porque, na verdade, o que você vê e que você também está alertando é que a instabilidade voltou, Sim. né? Voltou com a velocidade mundial. Agora não é mais um problema só nosso. Porque, claro, E o assim, Covid tirou as plataformas dos lugares, né? Então, há muita instabilidade ainda, não há um cenário claro para ninguém, né? E, claro, os caras precisam inventar produto, precisam inventar formas para sobreviver, porque o mercado de ações derrete, o do tesouro tem um certo conservadorismo, né?
É tanto que o ano passado foi o ano que mais se bateu recorde de retirada de dinheiro da poupança. Sim. Só que boa parte dessa retirada foi para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, conforme aquela conversa que a gente teve, com o valor do imóvel lá alto. Ou seja, o cara perdeu de um lado e jogou para perder e já entrou perdendo do outro lado. Então, por quê? Por conta desse conservadorismo, dessa falta de experiência também, a gente não foi preparado para investir em bolsa, né? Então, há muita, principalmente as pessoas mais velhas. Então, Porque assim, hoje o que eu vejo, assim, isso aí que você falou, eu também sou da mesma visão, ou seja, você tem uma crise, na verdade você está tendo uma crise de rentabilidade desde o ano passado, desde a pandemia, você tem uma crise de rentabilidade, e o cara tem lá 10 milhões de reais, aí ele tem que alocar os recursos dele, aí o mercado, os juros estava 2%, o cara não vai, muito pouco. Aí ele pega e faz o seguinte, olha, peraí, eu vou investir no mercado imobiliário. Só que se você fizer também a taxa interna de retorno do mercado imobiliário, também não é muita grande coisa. A não ser que você dê sorte. Aí, eu fico vendo, e esses negócios digitais que a gente está falando, eles não são mais aquele investimento de alto risco, né? Que seria o venture capital, né? Ou seja, o capital de alto risco de uma coisa altamente inovadora. Igual o Nubank, a atividade que o Nubank faz, ou que o iFood faz, já é consolidado. Isso aí, eles não inventaram fogo. Entendeu? Eles não estão inventando fogo. Na verdade, eles ajustaram uma coisa que já existia, né? Fizeram um encontro, né? É uma praça de encontro, isso. Na verdade. Né? Não, é igual a gente aqui. A gente, igual, eu sempre falo, eu não sou blogueiro. Eu sou um professor que está usando as ferramentas digitais. Mas ser professor continua do mesmo jeito que antigamente. Aí é uma ferramenta, o digital virou só uma ferramenta, o celular, enfim. Eu acho que não há muita disrupção aqui, né? Não há muita inovação. Então, assim, é igual você falou ontem, você estava falando outro dia daquele Kawaii, né? Ou do TikTok. Assim, 70%, 80% dos jovens brasileiros têm um aplicativo. Mas assim, e você vai mudando, né? Que é outro problema da rede social. Eu acho assim, a gente é de um tempo que você fala assim, casa de show. Cara, rede social é tipo casa de show. Ó, já teve Orkut, morreu. Aí você migra. Já teve MSN, morreu. Aí você migra. Aí Facebook já foi mais potente. Hoje... Aí ele vai agregando outras redes sociais. Aí você já vê todo mundo migrando para o TikTok. Então, assim, tem que saber fazer interpretação, a leitura do que está acontecendo. Agora, claramente o mercado... Mas esses são negócios que vão chegando no limite, né? Todos esses são negócios que vão chegando no limite e precisa... Por exemplo, agora o Facebook, com a mudança de nome, não é só a mudança de nome, né? Os caras que vão... o metaverso, na verdade, é uma verdadeira revolução para um plano, né? Para um plano espiritual bem distante, onde nosso encontro aqui poderia ser num lugar, né? Um lugar virtual, e eu e você estaria lá, com os nossos avatares e tal, e estaria lá. Mas aí, ó, conversando aqui já para jovem, né, que você é mais seu foco, mas veja, eu tô tendo certa dificuldade de aceitar que toda essa tecnologia dá é porque eu também dou aula em área de tecnologia, que é economia. Bacana. Em sistema, então eu leio muita coisa de inovação. Então, assim, eu acho ainda eu acho que a ilusão que está se criando é a mesma ilusão que nós, economistas, quando a gente estuda mercado financeiro. Sabe por quê, Bruno? Porque, no fundo, o mundo, a vida, ainda é real. Igual assim, eu viajei, eu tenho um carro real, gasolina real, eu como comida, aí você está com essa xícara real. E a gente está se esquecendo que a vida ainda é um troço real. É igual a economia. Você foca no mercado financeiro, só que você olha vários problemas do mundo real que parece que assim, o Brasil... Mas seria essa ilusão. Ou seja, se a Bolsa estivesse pipocando, o Brasil está tudo bem. Aí é reforma do Estado, só precisa disso. O cara não está vendo gargalo produtivo, gargalo de logística. É a mesma coisa da tecnologia. Ou seja, a gente está partindo para uma inovação de produtos
que tá dando uma impressão que para mim não é real, de que tudo vai ser digital. Para, que a vida ainda é real. O papel continua, rádio continua, televisão vai continuar. Agora, aí faz parte desse marketing institucional, né? Essa venda, sim. Essa venda não deixa de ser um processo de convencimento do tipo, rapaz, você tem que entrar nessa. É igual no Nubank. No Nubank está todo mundo dizendo, sim. rapaz, se você vai ficar para trás. É um processo de convencimento, né? Mas o que você está falando é muito pertinente. A ideia no campo das ideias e, claro, a vida real que marcha para essas coisas mais pragmáticas, né? E, claro, essa vida real é o que você está falando e é o ponto interessante que você está analisando, é justamente que o espelho não reflete um outro lado, né? Na verdade... Sim. Né? Sim. É que se a gente fizer uma discussão mais, digamos assim, se a gente fosse mais para o mundo acadêmico, acontece a tal da financeirização, a tal do, enfim, enfim, a velocidade de acumulação que o capital cada vez busca mais. Só que, cara, a gente não está dando conta, e isso é no mundo, de resolver o problema de você ir numa padaria comprar pão. Assim, aí quando você analisa só um produtinho que parece simples, antigo, criado há não sei quantos séculos atrás, aí você diz assim, tá bom, você tem problema de abastecimento de um cara que não consegue comer um pão por dia, aí você tem problema do trigo que não é nacional. Então quando você vê uma série, você tem problemas logísticos. Cara, é tanto problema ainda real para ser resolvido, e a gente ainda está querendo gravitar num... É como se fosse uma fuga, a gente está querendo fugir para um mundo digital, que, assim, a vida real, ela continua. Vai continuar tanto na economia. Que aí é uma crítica que eu faço hoje muito para os igual os jovens, igual o aluno, igual na pandemia, todo mundo acha que pode virar blogueiro, todo mundo acha que pode sobreviver da internet. E outra, e estão esquecendo, Bruno, que assim como na internet, eu fico vendo pelo meu canal, assim, tem o mesmo funcionamento de um negócio, assim, os seus, aí, a capacidade de sucesso do seu negócio depende de quanto você tem para investir nele. Sim. Então, assim, não tem como você começar no sucesso. Aí tem só uma exceção que depois eu falo. Um sucesso numa rede social se você não gastar. Igual um negócio. Você abrir uma se você pizzaria, não tiver continuidade. Capital. Né? Isso. Continuidade capital. O capital, na verdade, nosso é o capital intelectual e conteúdo, né? Que é isso que a rede... que os blogueiros terminam não tendo, porque são muito jovens, ainda tem muito... Mas uma hora, igual eu já me deparei, uma hora você vai se deparar com outro problema, que aí teve aqui uma vez um evento com o pessoal da área de inovação, que aqui na cidade de Uberlândia tem uma área de inovação, tem grandes empresas aqui de TI, que é o que os caras não... Que uma vez eu fiz a pergunta pro cara, e assim, um cara executivo deu uma resposta que eu não fiquei satisfeito, porque assim, você começou, mas uma hora, você vai lidar, por exemplo, com um dilema de você ter que mudar de equipamento. E aí você descobre que os equipamentos, por exemplo, você compra uma câmera Canon, uma câmera, enfim, profissional, é tudo importado, Bruno. A gente não tem fábrica de nada. Exatamente. Aí você começa... Nós tivemos problema com máscara, item de... Ou seja, se os caras deixassem de vender, nós iríamos morrer porque a gente não tinha uma fábrica de máscara com essa filosofia de que não, nós temos que entrar na onda de menor custo possível. Só que o menor custo possível é um exportador de dinheiro, né? Mas, por exemplo, a Europa já vai mudar isso, viu? Igual, por exemplo, eu estudo a área de agricultura. Desde o final da Segunda Guerra, a Europa nunca deixou de gastar dinheiro com o setor rural, porque depois da guerra, estava até lendo um livro, Continente Selvagem, ou seja, na verdade, a fome foi a pior tragédia da Europa no Brasil. O que é que eles fizeram? Até hoje, eles não deixam de investir porque alimento é estratégico. Sim. Assim como isso que você falou, a área de saúde vai ser estratégico. Aí agora, veja, a gente está na era da tecnologia. Qualquer equipamento que você for comprar, e olha que nós somos pequenininho, imagine uma televisão, um produtor profissional, enfim, até mesmo do Netflix. Todo esse equipamento real, nada é feito aqui, ou seja, a tecnologia nós não temos, tudo a gente paga o preço de dólar. Então,
provavelmente no futuro, até a produção de conteúdo nessa nossa área vai ser. Nós vamos começar a ter restrições. Sabe qual é a Sim. tendência? É de blogueiros famosos migrarem. Eles vão migrar para os Estados Unidos, vão migrar Mas para a já estão Europa. fazendo isso, já estão fazendo E isso. isso é. Assim como, por exemplo, a área de cinema, toda a parte de edição de cinema brasileiro é feito na Argentina. Isso é. Né? Então, Não assim, tem. é o momento. Agora, tem uma coisa interessante com relação a isso. O suco de laranja, que é um item fundamental na mesa do americano, tem todos os dias, assim como o café, né? Mas o suco de laranja, produzido nos Estados Unidos, é o suco de laranja mais caro que o americano tem. Mas eles não deixam de produzir. O Porque petróleo porque é americano, estratégico. o petróleo americano, todo ele é estocado e não é utilizado. Então, aí você vê um Uhum. plano de uma nação, que tem todas as críticas, mas é um plano nacional. O cara pode ser escroto com Sim. todo mundo, mas eles estão olhando, né, sempre olhando internamente para esse. Então, assim, você falou também na nossa conversa sobre o plano da Alemanha em absorver os imigrantes que vinham da guerra da Síria, né? E você fez um Uhum. saque muito interessante dizendo que ali a Merkel estava de olho na mão de obra do jovem, que, claro, falta lá na Alemanha como falta em toda a Europa, né? Isso é um plano, né? Isso é, ainda que seja, assim, do ponto de vista ético, seja muito questionado, mas do ponto de vista do plano, é um plano, né? É um plano nacional. Enquanto a gente desperdiça jovem aqui, que faz falta no mundo todo, né? É um plano. A Alemanha, eu estou até lendo, ainda não saiu em português, mas eu estou lendo aqui para ver se eu faço a última biografia da Merkel. Então, assim, quando ela fez o plano para abrir a imigração, ela sacou porque a população, a idade média da população alemã está em torno de 40 anos, 45 anos. Então, já é uma idade muito avançada. Igual assim, Sim, construção civil você começa a ter problemas. sim. Você, enfim, ainda que a construção civil lá não seja uma construção civil, porque lá tem o capital investe Muito muito mais em mecanizada maquinária, lá, não é? Muito mecanizada. mas você precisa de mão de obra Sim, jovem, enfim, claro. não é Com um cara essa de idade, o 45. cara está no plano do cabo de turma, né? Está no campo da gestão É, com essa idade. E aí ele isso, vai ter isso. mais 10, 20 anos de produção, né? Só. Então aí o que acontece? Quando ela percebeu que. Porque assim, tiveram várias ondas. Eu tô tentando. Assim, eu tô no futuro aí, eu vou me especializar só em estudos europeus, porque assim, sabe uma coisa que você está falando já, mas uma coisa que me decepciona em estudar Brasil hoje é que não tem dado, não tem nada. A gente não consegue fazer nada. E as pessoas não percebem que a gente na academia precisa de a gente precisa de Sim. conteúdo, de base para fazer alguma coisa. Nós O que que tivemos acontece? problema ao longo desses 4 anos, Não, só piora. é, A ponto de eu te falar que hoje, se eu pegar minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado, eu tenho que jogá-las no lixo, porque as políticas todas foram destruídas. Então, assim, eu estudei uma coisa que não existe mais. E se eu não, quiser mas pode continuar. servir, eu acho que não pode jogar no lixo, porque a gente precisa recuperar essas políticas. Então, vai servir para você Não, ajudar a não. recuperar e fazer um contato lá, um fio de contato com o futuro, né? É, mas assim, então assim, porque a guerra ela tem vários processos de migração. Então, por exemplo, quem foge da guerra primeiro é a galera formada, que tem condição econômica, Sim, e esse sim. pessoal se espalhou. Na segunda onda, que foi a onda que criou mais terror, aí é a juventude, porque aí é o jovem de 25, 30 anos que diz assim: agora não dá mais, eu vou de qualquer jeito, vou de bote, vou a pé, vou dar o meu jeito para ir. Porque E senão fica na aí guerra, ou se torna ou vítima da guerra. morre. Ou morre. Mas, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava na Espanha, eu participei de alguns eventos, seminários que tinham sírios. Pô, eram todos formados, eram engenheiros, eram médicos, ou seja, era o topo da sociedade, que é o primeiro a Sim. cair fora. Começa os bombardeios, Porque porque aí tem aí acesso à informação, tem capital, né, intelectual e tem isso. capital financeiro para E, poder e, tomar.
e outra, é aquilo que eu falo do jovem, igual eu estava tendo uma discussão mais cedo aí numa outra rede social de um cara que botou uma coisa, tipo assim, diploma não é mais importante, mas num momento desse, é igual, se o Brasil tiver uma guerra, é claro que nós aqui que temos formação, temos uma profissão, mesmo com a formação brasileira, nacional, nós migramos. Se a gente migra para Portugal, a gente vira economista lá. Tem. Se a gente migrar para Angola, a gente. Isso, ou para a China, é claro que a gente. Pode ver você que lê aí, pessoal, mais desenvolvimento, pega toda a galera dos anos 50, 60 que fugiu da ditadura, todo mundo se empregou. Furtado se empregou, Pedrão aí, todo mundo, por quê? Porque eles tinham formação. Então, assim, um jovem. Porque, na verdade, eles entendiam de uma bomba que não é fácil de ser compreendida, que é a economia brasileira. É tanto que os bancos americanos não conseguiram ficar aqui, não porque... verdade. Né? Porque é uma bomba difícil de ser desmontada e montada de novo. Né? Não é como Darcy Ribeiro dizia, não é coisa para estagiário. O Brasil não é coisa para estagiário. Né? Então, assim, recentemente eu estava conversando com um colega nosso, ele dizendo que a China estava pagando preço de ouro economistas brasileiros para dar aula lá. Sim, é possível. Porque você vê de novo um país que tem um plano estratégico. Você vê que nenhum negócio que o chinês vem fazer aqui está desassociado ao plano chinês. Por exemplo, o cara não vem para cá investir, por exemplo, em sapato. Não. Ele vem investir o quê? Ele vem investir em aço, vem investir em banco, que precisa financiar a compra, né, todas as transações que são grandes números. Tá? Ele vem justamente dar o calço importante que a China continue com o seu plano. Né? É isso que... Não, e tem um plano também paralelo a isso, que ficou para mim assim claro quando eu estava na Europa, assim, como é que você chega em qualquer cidade europeia hoje e tem um monte de comerciante chinês? Que loucura é essa? Tipo assim, é como se a gente saísse daqui e eu vou empreender no México. Mas como assim? Do nada, vou chegar lá e vou abrir um... E assim, isso todo tem um plano de estratégia, Bruno, que assim, é o abastecimento comercial, ou seja, a partir do momento que eu financio 20 mil chineses para ir para a Espanha, eu já criei uma rota de navegação comercial para lá, porque esses 20 chineses vão trazer mercado, esses 20 mil chineses lá financiados pelo Estado, vão trazer mercadoria. Então, eu já criei um fluxo para um país. Aí eu mando mais 20 mil para o México. E assim, os caras estão inundando o mundo com uma loja e outra, porque aí é aquele negócio, é um chinês que conhece a China, que negocia em chinês, que leva a mercadoria chinesa para lá, porque querendo ou não, todos vão investir. Porque assim, qual é o sentido do cara? Então assim, isso é uma estratégia. Então assim, a Itália está inundada de chinês, Espanha inundada, França inundada, enfim, a Alemanha inundada, toda a Europa está inundada, a Inglaterra inundada, porque tem todo uma... E estão levando muitos jovens. Então assim, hoje os programas de intercâmbio, o maior número são chineses. Sim, sim. Na Austrália, então eles estão conhecendo... no Canadá, né? O maior número nos Estados Unidos. E outra coisa, não são só os chineses, não, os coreanos também, né? Minha companheira tem um albergue no Caminho de Santiago e a quantidade de coreanos que chegam é absurdo. E os caras chegam sem falar espanhol e às vezes sem falar inglês. Não, mas não precisa. Vão de tour, mas eles invertem, né? Mas se vocês têm que se virar agora aí para me resolver meu problema. Não, eu cheguei à conclusão que quando a gente enxerga, igual, quando tinha aquele programa para os jovens irem fazer Ciência Sem Fronteira, eu estava já no doutorado. Cara, eu achava aquilo ali, acho que era o melhor programa de desenvolvimento econômico do Brasil. Por quê? O que acontece? Porque quando você... Igual, eu morei na Espanha e na Bélgica. Eu hoje, você imagina, se eu for abrir alguma coisa, fazer algum negócio, alguma coisa, a questão não é o idioma, mas você conhecer o país. Você sabe quais são as instituições, você sabe qual é a lógica. Você sabe a lógica de funcionamento. Você viveu lá, você diz, peraí, lá os caras têm um gosto assim, um gosto... É a questão cultural que para mim é mais importante. Claro que depois vem o idioma. Nath está falando que hoje tem 5 coreanos lá
No bag É, dela. não. Não, então, o que que esses caras estão fazendo? Eles estão conhecendo o mundo. E aí estão Exatamente. criando chineses com expertise na Argentina, no Brasil, eles sabem comandar. Porque, por exemplo, sei lá, assim, eu não fui na Noruega, então assim, eu não posso do nada iniciar alguma coisa econômica com a Noruega, porque eu não conheço nada na Sim, Noruega, não sei nem por onde começa. Se eu chegar lá, enfim, é uma coisa importante. E o sim, Ciências Sem sim, Fronteira sim. fazia isso, que criticava, mas tem menino indo de graduação passear na Alemanha. Não, ele pode passear um ano, eu acho que ele tem que passear mesmo, tem que estudar, ele tem que passear, conhecer a Alemanha, estudar E um conhecer a idioma. cultura e a mentalidade, né? Isso, a mentalidade. É isso aí, a palavra-chave é a É, mentalidade. mindset, né? Porque, porque aí você sabe como funciona a lógica do país, Exatamente. enfim. Ó, E tem aí você gera. um filme, um documentário na Netflix chamado A Indústria Americana. Ah, eu já assisti então, é bom, é Rapaz, é do muito Obama. show, muito show. Sensacional, É, o choque, né? O choque. E aí você vê também o choque. É como se fosse o cavalo de Troia, né? Sim, sim, que tá Porque lançado, né? os caras entram e você vê que, assim, em vários momentos há interferência há uma interrupção da produção porque é choque de cultura, né? É. E sempre o americano é errado no conceito de Não, igual a gente falando produtividade. da Espanha, igual você falando da Espanha, tem lugar, eu morei no sul da Espanha, na Andaluzia, cara, se você chegar lá, abrir uma empresa e não respeitar a siesta, seu negócio não vai para frente. Esquece, Sim, amigão. sim, Então, assim, mas o cara fica assim, mas e daí? Mas, assim, é a cultura do cara que você compensa no horário, porque aí o jornal de trabalho estende quase para um período noturno. Mas sim, aí que tá, mas é por isso que quando os chineses vão, eles vão normalmente em famílias até relativamente grandes para os padrões chineses, com sim, dois, sim. três filhos, porque aí, assim, o chinês abre uma mercearia, Bruno, a mercearia do cara funciona 24 horas, a do espanhol É, ele fecha. A do chinês não, é de manhã o pai, de tarde a esposa, de noite o filho, domingo o filho abre ela de novo. E aí você olha, você fica assustado, você diz assim. E aí quando você vê a mercearia do espanhol tradicional, não, opa, uma hora, siestinha, dormir um pouquinho. Então, assim, a ó, competição. Feira de Santana foi invadida pelos coreanos. E aí Feira? O Feraguai, eu tive na 25 de março, mas o Feraguai nosso não perde nada da 25. A questão da É 25, mesmo? em relação ao Feraguai, é só a questão de perfumaria e alguns itens mais específicos. Mas o resto, não precisa você ir para São Paulo. Agora, o que está acontecendo? O Feraguai está sendo substituído por coreano. Aí você chega aqui de domingo lá, o que você vê? A família coreana todinha dentro do negócio. De domingo não é um dia Aham. que o comércio funciona como um todo. Mas aí você vê o cara, por exemplo, eu vi isso. Você chega lá de domingo, você vê o cara trocando uma pedra, ajeitando uma coisa, e o filho pequeno ali brincando ali perto, entendeu? Então, assim, eles têm uma cultura de trabalho que é muito distante de todas as culturas. De nós ocidental É. Olha, é eu cheguei a outra. um tempo que eu morei na Praia do Flamengo, eu passava ali pelo Itapuã, todo dia eu passava, tinha um chinês sentado, vendendo relógio. Rapaz, o cara parecia. Eu falei, rapaz, esse cara é perigoso, porque todo dia eu passava, ele estava exatamente na mesma posição. E o cara parecia que nem respirava. Eu falei, rapaz, esses caras da China, do Vietnã, não perderam a guerra de graça, velho. Esses caras Não, Não, e ainda, quando a gente pega ainda, se a gente for adicionar, que é, claro, não só a nossa cultura ocidental é totalmente diferente, é do jovem, né? Então, assim, se pedir. É igual assim, uma coisa, a gente tá falando para mais um diálogo de jovem, mas veja, uma coisa que eu fico olhando aqui na universidade hoje, ultimamente tem me irritado muito, que assim, se você pedir para um aluno brasileiro ler um livro, o cara não lê. Ele não lê um tem, livro de ponta a ponta. Pois tem. bem, só que aí quando você olha, quando eu assisto documentário, eu assisto muito documentário hoje da TV alemã,
produz bons documentários e tem uma versão em espanhol bacana. Então dá para Legal. acompanhar legal no espanhol, é a DW, né, o canal. Assim, documentários muito... E assim, outro dia eu vi um documentário sobre educação asiática, e assim, cara, os caras têm um nível de disciplina monstruosa para ler e estudar, então Exato. assim, eles estão ainda nos superando na educação. E aqui, se você pedir para um brasileiro num curso ler 2 livros, ele fala que você é vagabundo, que aula horrível. Então, assim, eles têm disciplina educacional, disciplina no Exato. mundo do trabalho, e é uma disciplina que vai fazer com que o eixo econômico, que é a preocupação americana. Qual é a Entendi. diferença do jovem americano? O jovem americano virou preguiçoso, ele virou um jovem rico, na média rica, e ele agora, eu vou estudar para quê? Pô, negócio... E o jovem brasileiro tá pior, porque eu tô percebendo que aqui é o único lugar do mundo em que você fecha a livraria. O Exato. mundo todo abre Ó, Nath livraria. falou há pouco aí justamente dessa questão da disciplina oriental e do foco, da clareza, né? Porque, por exemplo, É. você chega um cara desse no albergue, são super simpáticos, super educados, mas eles têm em mente que o papel que eles vão fazer. Eles não ficam, por exemplo, eles não vão ficar lá horas e horas conversando. Como Ah, o não, brasileiro às vezes fica, né? O brasileiro às Aham. vezes fica. Né? Ele não, ele fala assim, ó, se eu ficar tantas horas, eu vou perder tal programa que eu vim aqui para conhecer, tal, Então você vê uma, uma, uma estratégia que não é dos pais, né? É uma estratégia que a juventude já absorveu. Sim. Agora você falou uma coisa, E, um dado muito interessante. Agora, recentemente, nós tivemos o fechamento da Saraiva e da educadora, né? E aí o que acontece? Agora foi inaugurado a livraria Leitura. E, aham. é a livraria que está crescendo, né? E no momento que havia a inauguração, saltou-se um dado que na Bahia, hoje, cada vez se vende menos livros. Cada vez se Aí, vende aí, menos. aí eu vou lhe dar outro dado. Qual é a sociedade minimamente desenvolvida e decente que evoluiu, Entendi. diminuindo a quantidade de leitura, a quantidade de livraria? Não existe. O brasileiro está brigando contra uma coisa óbvia que nenhuma tecnologia vai superar, que é a melhor forma de colocar ideias aqui, fazer as sinapses entre os neurônios, é leitura. Exatamente. Por exemplo, E uma coisa por exemplo, importante, viu? E uma coisa importante, desculpe interromper, Felipe, é que é o Aham. papel do livro, o papel do livro. Porque é o seguinte, as Sim, pessoas, as pessoas às vezes vê, né, boa parte da produção científica se transforma em livro, ou parcialmente se transforma em livro, né? E o livro tem um papel diferente da revista, que tem um papel diferente do site, que tem um papel diferente, né? Assim, sim, é objetivo só diferente. exato, porque no livro é que você vai ver isso tudo que nós estamos falando aqui, nós não vimos em site, né? O encadeamento Isso. desse raciocínio nosso foi o quê? Boas aulas e livro. No nosso tempo nós não tinha, vamos esperar sair o vídeo, não. Sim, sim. Não, então, assim, eu acho que as coisas complementar, mas é que tá. Hoje a leitura, ela morreu. É o único país. Pode olhar. Outro dia eu estava ouvindo um cara falando e aí eu me dei conta que essa coisa é real. Então, assim, um dos poucos países que está matando a leitura é o Brasil. Hoje, o aluno, por isso, aquilo que eu brinquei para você, assim, não é que eu estou atirando o meu próprio pé, mas assim, eu vejo que o meu canal está crescendo, porque o aluno, em vez de ler, ele prefere ver a aula pronta, Tem. ele não quer ler, ele não quer pegar o livro para ler, ele quer pegar a aula Só que, pronta, na verdade, ao ver o vídeo, ele está vendo uma percepção do professor Felipe. e isso que não é a E dele, as que ele construiu com a entrelinhas que estão leitura ali, dele. ele não tem, né? E não, então, e aí ele não lê o livro com a visão dele de mundo. Porque esse é Exatamente. outro problema. O aluno brasileiro, por mais que ele. Vamos assim, estamos falando de aluno. Só para um dado PISA para você: 50% dos alunos que chegam hoje no nível superior, eles não têm capacidade de leitura. Sim. 2% têm capacidade avançada de leitura. Assim, você dá um texto, ele sabe interpretar.
E aí, mesmo que ele seja limitado, assim, ele não se esforça para ir, porque eu também não aprendi a ler do nada. Também não Sim, aprendi. Então, assim, aí eu fico tentando recorrer a como eu comecei a gostar mais de leitura. Mas assim, eu me lembro que minha mãe uma vez ganhou, fez, não me lembro, a assinatura da Veja que chegava toda semana. Foi ali que eu comecei sim. a ver economia. Ah, mas é a melhor leitura? Não importa. Você pode começar lendo bula de Qualquer coisa. remédio. Qualquer Qualquer coisa. coisa. Pronto. Aí depois você vai começar a selecionar. Não, isso aqui é. Pronto. E aí você tem o único país onde a gente está destruindo a leitura. Nenhum país do mundo você vê esse movimento de destruição da indústria editorial, como a gente está vendo no Sim. Brasil. Enfim, os livros, ainda você deu um dado, mas assim, o livro físico, ele continua sendo o mais vendido ainda. E por isso que aí uma coisa que eu tô com um irmão que ele tá morando na Argentina, ele vai se casar e vai ficar por lá. E, cara, a Argentina tem um. Se você. É que é um espanhol, agora eu leio muito espanhol, né? Então, que virou minha segunda língua. Cara, É o porque tem mercado muito editorial material de argentino. desenvolvimento econômico, né? Tem muita coisa. Não, Bruno, o material editorial produzido na Argentina em espanhol é sim. Eles são uma nação que de 40 milhões de habitantes, deve ser, do tamanho do estado de São Paulo, a população. Eles leem muito mais, Sim. infinitamente mais, a quantidade de Não, e a livros. presença das livrarias nas ruas, né? A Ah, é presença. outra. É, é, Parece-me que a maior ou a mais bela biblioteca do mundo está lá na Argentina. Que é aquela rede, acho que é Ateneu, né? A eu, biblioteca mais bonita do mundo está lá. E você entra, realmente, não são livrarias comuns, restritas, com pouco espaço, não. São livrarias de 2, 3 andares, né? Onde você chega em economia, sim. tem até uma foto assim embaixo da plaquinha de economia lá na Argentina. Você vê que é um espaço, por exemplo, a economia aqui na Bahia. Virou coisa de 3, 4 livros. Não, o nosso amigo Noélio acho que tem a maior biblioteca de economia da Bahia, entendeu? Tem, tem. É um indivíduo privado que tem, assim, não é uma livraria. Não, você não tem. Assim, ou talvez o Sebo Brandão lá, né, do Sim, que centro. é, que é baiano, né? Agora, o professor É, Noélio, a filha dele, Ana, está aí. O professor Noélio, até hoje, ele tem uma prática de leitura que é impressionante. Que é o seguinte, ele hoje lê através de tablet. Então ele vai para qualquer lugar, reunião, médico, tudo, ele vai com o tablet. Enquanto ele está esperando a reunião começar, ou está esperando o médico, ele está lá lendo. Ele lê diariamente, é. ele tem uma prática e domina a técnica de leitura, que ele lê muito. Ele está escrevendo um livro agora, né? Sobre os tupinambás e tal. E ele, a Acho Ana que está tinha uma dizendo que ele, pergunta. ele vai doar os livros dele. Está na hora da gente começar a se Ah. candidatar, viu? Não, e aí a gente fala assim, dando risada, brincando, mas, por exemplo, eu me lembro muito do caso aqui do Delfim Neto, que tinha quase 200 mil livros, Sim, ele sim, doou. sim. Cara, a USP não tinha lugar para botar os livros, teve que construir um prédio para botar. Então, assim, é a mesma coisa, se Noélio doar, tipo assim, não tem quem receba. Aqui na minha Exatamente. universidade, ó a loucura, Bruno, aqui na minha universidade, se eu chegar lá e falar que outro dia caiu uma chuva na minha casa, bicho, eu perdi 800 livros. Mas se eu molhou, enfim. Mas aí eu tô de boa que 2022 eu tenho que estar num outro. A mente mais alegre. Aí o que acontece? Se eu chegasse na minha universidade e falasse assim: ó, eu não tenho onde guardar meus 800, eu quero doar para a universidade, botar. Eles não aceitam. Não Por quê? aceitam. Porque hoje a universidade tem que ter o livro que está na ementa do curso, tem que ter o livro que é de Ah, fato claro. utilizado. Ah, porque a gente não tem espaço? Pô, constrói. Constrói, aumenta o andar, põe livro no banheiro, se vira, mas que loucura é essa? Então, assim, Ó, nós temos aqui uma bibliotecária, Rita Almeida, é uma bibliotecária de lá do Central, né? Lá de cima, dos Barris. E Rita já andou, e claro, a gente que estudou muito sempre tem amigos bibliotecários, porque a gente convivia, né? E ela falando aqui que as bibliotecas baianas estão completamente vazias, é lamentável.
Eu me lembro que o professor Noélio uma vez falou que no governo de Valdir Pires, Valdir Pires mandou queimar todos os livros da SUDIC, que era toda a Ah, biblioteca de desenvolvimento da Bahia, né? Rapaz, então, como é que um país eu desse vai demorei dar para certo? Fala aí para acreditar. mim. Como é que vai dar certo um país desse? Fale para mim. Não, Não tem. Então, assim, biblioteca aí que eu me lembro muito, que eu fiz muita amizade, mas, enfim, deve ter mais de 8 anos, que eu passei quase um mês dentro, foi aquela biblioteca da SEI, né? Então, assim, ali sim, no CAB. Então, assim, é uma biblioteca fenomenal. sim, Fiz tanta amizade eu fiz tanta amizade que eu retirava alguns documentos. Você tinha um protocolo para retirar. Pô, eu me lembro que eu vinha para casa correndo, digitalizava. Eu tenho muita coisa digital. Aí você falou, sim. igual assim, eu faço assim, ó, eu acho que minha biblioteca já deve ter uns 3.000 livros, né? Porque essa paixão eu adquiri lá no meu primeiro trabalho da universidade, lá organizando a biblioteca lá do Do Noélio, que foi professor. um prazer que eu tive. Mas hoje eu tenho, mas o que eu faço hoje, Bruno? Quando eu consigo o livro digital, enfim, por alguma coisa, eu guardo, e assim, quando eu quero ler, eu imprimo ele. Aí Sim, eu faço minhas anotações, digitalizo, porque assim, não tem mais hoje como você ter 10.000 livros, você é, enlouquece. Então, assim, eu tenho muita coisa digital já com backup na nuvem. E assim, quando eu quero ler, eu imprimo, porque eu ainda também sou do papel, acho que o papel, enfim, faz parte. E aí eu vi que alguém perguntou a assim, companhia do livro, né? De você, às vezes, nem lê, mas é, leva ele ali do lado. não, Pois aí é, quando ó, isso Nath aí, está dizendo aqui, queimar livro lembra tempos tenebrosos. Nath está lá na Espanha, está lembrando do tempo no tempo lá que agora a alguém galera perguntou, queimava as agora, bruxas e queimava livro e queimava, né? Isso é um problema até agora eu hoje acho, na Espanha. agora eu acho que lá em cima a Aline fez uma pergunta, acho que a Aline fez uma pergunta interessante, deixa eu voltar aqui, é que eu não sei mexer muito nisso aqui Ah, não. sim, deixa eu ver. Desculpe, Eu Aline. acho que assim, Como mudar essa mentalidade dos nossos jovens, né? e Boa. sim, eu A não, Aline é colega nossa, a Aline que é, mas mora em São é, Paulo. aqui ó, eu tenho lido muito aqui ó, um que eu tenho aqui, que eu ando lendo toda quarta, ensino híbrido, né? Olha, eu vou lhe Sim, dizer que eu não. É porque assim, ó, eu acho assim, a gente tem que reconhecer que com tanta inovação hoje, uma coisa que eu já me convenci é assim, a forma de aprender hoje não depende só do professor. O aluno hoje ele tem que ser mais do que nunca protagonista. Então assim, é claro que o professor é importante. O professor ele vai ser o seu guia. Aí como o exemplo, ele vai lhe dar os macetes para você ir pelo caminho. Mas hoje mais do que nunca, quem tem que buscar o conteúdo é o aluno. E assim, se a pessoa não tem cultura familiar de leitura, incentivo familiar, se ela não vive numa comunidade que lê, que gosta de ser culta, eu me lembro que uma vez eu li um estudo norueguês que falava muito isso, ó, ir para a faculdade e ler é uma coisa do grupo social que você faz parte. exatamente. Se você fizer parte de um. Não adianta assim, vamos botar todo mundo na universidade. Não vai. Tem pessoas que o grupo social que ela pertence não vê a universidade. É perda de tempo. O grupo social dela não considera aquilo relevante. E Sim. aí, consequentemente, ela não vai. Pode ter universidade para todo mundo. Que esse foi o caso norueguês. A Noruega quis universalizar o ensino, 100% dos jovens irem para a universidade. Tinha dinheiro, tinha tudo. Não conseguiram. Por quê? Porque não é a mesma coisa da leitura. Então, assim, chega na universidade, um menino que já não lê no 8, com 9, 10, 11, 12, ensino médio, o cara só lê resumo e síntese, nunca lê um livro de poesia, E nunca lê um livro completa. de romance. Como é que ele vai ler um livro técnico, que é a leitura mais pesada? Mas eu acho aí que, na verdade, ó, professor Edivaldo Boaventura, ele dizia uma coisa fenomenal. Ele dizia o seguinte: a instituição é do século XVIII, os professores são do século XIX e os alunos são do século XX e XXI. Ou seja, há um déficit da instituição até os alunos, há um déficit de 2 séculos. Sim, Então, mas quem que formou todo mundo até hoje? exatamente. E outra coisa também que eu sempre falo também é que, às vezes, por exemplo, hoje existe uma teoria de que o jovem tem teorizado
de que é perda de tempo ir para a universidade. Mas porque acha que tem muita linguiça, muita encheção de linguiça. Só que eles estão analisando isso pelo viés conteudista, né? Só de conteúdos. Sim, Eles sim. estão esquecendo que a peça-chave da universidade são as formas, são os métodos, né? São os mecanismos de começar a pensar. Porque, por exemplo, para que a gente engatasse efetivamente uma forma de pensar correta dentro da universidade, a gente tomou muita porrada. Por quê? Você começava a ensaiar a possibilidade de fazer discurso, fazer pergunta, né? Que Pedrão sempre diz, perguntar é mais importante do que responder. Porque quando você pergunta, você reúne tudo que você sabe. Mas qual é o aluno que pergunta hoje? Aí eu criei uma É isso. atividade que é assim, eu obrigo o cara a perguntar, senão não ganha ponto. É ele pergunta, eu respondo parte e ele responde parte. Porque assim, Bruno, se você fizer uma dúvida, eles não perguntam. Não é. Porque eles E se não leram tiver, nada. e se for estudante noturno, se for próximo do término da, da aula, quem perguntar é rechaçado É, dentro da turma, né? Rapaz, por que você inventou de perguntar, rapaz? E aí você não, vê, assim, então, uma coisa interessante, assim, eu me lembro, inclusive, nós fomos estudantes noturnos, fomos colegas, e aí eu me lembro que às vezes a gente saía e ficava conversando com o professor e a sala vazia, né? Todo mundo já tinha se picado. E a gente conversando, porque era oportuno ali, né? Às vezes o raciocínio não ficou claro, então a dúvida não foi esclarecida, enfim. Ou às vezes era o momento de ter aquele momento ali pessoal, né? De tirar dúvida, de esclarecer, de levantar uma questão, então, né? Isso é chave, né? mas assim, ó, eu sou da opinião da Ana, o problema é igual, até no, quantos arranca-rabo eu já tive com o professor, porque só tem dúvida quem estuda, então assim, eu estudei, eu li, eu Exatamente. falei assim, ó, eu não concordo com isso que o senhor está falando, por causa disso, 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 que eu li aqui, e aí? Vamos dialogar aqui agora. Então assim, qual é o aluno que faz isso hoje? É, Então assim, não tem leitura, não tem capacidade de argumentação, porque não há leitura, então se não há leitura, não há nenhum conhecimento prévio. Se há conhecimento prévio, que é aquilo que a gente conversou também, às vezes vem de pessoas que não são especializadas na área, ou vem dos que eu estou chamando hoje de lacradores. Então, assim, hoje é assim. É igual eu tava. Cara, Bruno, eu tô igual você que tem uns insights. É igual hoje eu tava no hotel ontem. Poxa, um cara tocando fera, tava só tocando música internacional. Aí eu pensei assim, ó, o cara é um bom músico. Mas não é porque ele não é famoso ou é pobre que ele não é um bom músico. Dinheiro e sucesso exato. não tem nada a ver com você ser bom. Então, Sim, assim, é sim, igual leitura, igual nós somos bons economistas. Eu não preciso ser rico para ser um bom economista. Só que a exatamente. juventude hoje quer o lacrador, ele quer Thiago Negro, ele quer a fulana de tal, ele quer o Zezinho das Couve, que é o cara, porque esse aqui tem 10 milhões, então ele pode falar com autoridade. Então assim, mas espera aí, Ou conhecimento é uma então coisa. ele quer aquela coisa do que geralmente é associado do homem show, né? De falar aquelas coisas de Isso. efeito, né? Falar isso, por exemplo, todo esse discurso que a gente está falando aqui é falido, né? Assim, É isso. aplauso zero, né? Porque ele quer aquele homem show que assim, você conhece tal coisa, aí isso, pá, a galera, rapaz, mas é justamente isso, essa coisa do momento espetáculo, né? Tudo virou espetáculo. E, claro, sempre na expectativa que o cara, em uma hora, termine entregando o que ele não precise mais fazer, então, né? É, 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 é a era aí, é a era do influência, ou seja, você Que a pega, Aline você falou pega, aqui. assim, igual assim, eu sou um professor, mas assim, que o cara chega na sala de aula e quer saber assim, qual é o seu sucesso, o seu carro e quanto você tem de dinheiro. Aí ele não percebe que você virou professor porque você foi treinado para aquilo ali, foi treinado para ser um pesquisador, passou por todas as etapas, né? Passou Exato. 4 anos, enfim, dedicado, e aí você virou. Mas você não tem todo o conhecimento, você continua estudando, Tem. continua se preparando para ter um discurso, para ter um raciocínio lógico minimamente formado.
Mas é isso que você falou, a gente está numa era, e assim, eu vejo aqui pelas minhas enteadas, que assim, cara, é muito difícil, é muito difícil. Eu não sei o que vai ser dessa juventude. E essa tragédia, em partes, Bruno, eu não, assim, eu tenho enxergado em todas as profissões. Viu? Tem, E desde o início dessa pandemia, uma profissão que eu tenho, que assim, que a gente não tem tempo para estudar, mas que a gente precisa investigar tragédia na formação, que a área médica vai só formar médicos horrorosos. Porque é, essa galera também não lê. Ninguém tem. está lendo. Porque mesmo. E era uma lenda de Universidade Federal. Hoje eu sou professor na Universidade Federal. Se eu exigir leitura completa de livros durante o curso, chega na avaliação, os alunos me destroem. E hoje você sabe, tem Ministério Público, é denúncia, é um inferno na sua vida. Então você diz assim, cara, eu não posso cobrar. Aí tem professor que quer viver esse inferno. Eu não quero. Eu não quero viver um inferno desse. Então, assim, eu falo para eles, ó. Os livros são esses. Você lê se você quiser, meu amigão. Você lê se você quiser, porque eu já adquiri o meu conhecimento. Quem tem que adquirir. Agora há um outro lado que a gente tem que perceber, que recentemente eu tenho também observado, que assim, toda essa tragédia que a gente fala, o jovem, como está amadurecendo muito tarde, ele só vai perceber quando ele for no mercado de trabalho, que aí, Bruno, no mercado de trabalho está pior, está mais cobrador, mais exigente, mais cruel do que você diria na universidade. Exato. E aí eu falo para os alunos, olha, vocês têm que pensar igual quando você forma um bombeiro. Um bombeiro, o treinamento dele é pior que a realidade. Então, assim, vocês aqui não querem estudar. O único lugar que vai te dar tempo para ler é a universidade. No mundo real, qual é o patrão que vai dizer, não, leia um livro e amanhã a gente conversa? Não existe isso. Ele vai botar o cara que já Ele já sabe. vai querer lá o conhecimento sendo testado, né? É. Isso, Agora, eu vejo o seguinte, sabe o que? Eu acho que a gente termina sendo... Há um perigo muito grande dessa coisa, porque essa é uma avalanche que não é nova, essa avalanche de não estudar, né? Eu acho que há um déficit no processo todo, né? Você não vê essa coisa... Inicialmente era a falta das bibliotecas, né? Depois a falta de recurso para ter uma... Porque poucas escolas tinham biblioteca, Uhum. né? Em Feira de Santana, eu me lembro quando eu estava na UF, aí tinha curso de férias e tal. A gente ia para a biblioteca central lá e ela abria. Houve uma coisa muito interessante. Nós fizemos uma reivindicação tanto para que a universidade abrisse a biblioteca aos domingos, como Uhum. a prefeitura municipal abrisse a biblioteca aos domingos. Imagine uma briga dessa. Não, O hoje em dia não estudante, existe. Não existe. as bibliotecas Por vazias, exemplo, eu gostava de aí eu estudar te na faço uma. biblioteca porque era um lugar de exemplo, né? Você tinha, claro, mais pessoas estudando, isso incentivava você, né? Vinha aquela gana de aprendizado mesmo, né? De ter uma reflexão à altura do professor, né? É como a Nath falou há pouco, quem pergunta impera, né? Então, Sim, sim. e na verdade, Mas, os por alunos exemplo, que questionam, né? se a gente fosse lá em feira, essa biblioteca existe ainda? Existe. Central? Então, assim, por Mas, exemplo, mas é um essa é órgão, outra é uma tragédia. instituição, né? Eu não sei como é que está a rotatividade, o funcionamento, a visita, né? Eu não sei como é que está isso. Não, então, a gente falou de biblioteca privada, a gente faltou isso. Ou seja, as Sim, bibliotecas públicas, elas estão todas sucateadas, ou estão diminuindo, ou estão sendo fechadas, assim, estão diminuindo seu tamanho ou sendo fechadas. Então, assim, o que é uma exato. tragédia, ou seja, cada município deveria ter minimamente uma biblioteca. E aí, igual a gente falando da Espanha, pô, eu me lembro, eu fui fazer um cartãozinho da biblioteca lá, assim, como brasileiro, falando, não, não é possível que tem biblioteca pública. Tem! E tipo assim, com todos os livros, com o livro atualizado, com o livro do ano, de romance a coisa técnica, livro de engenharia
até as principais obras da literatura mais importante do momento. Público, com espaço mantido pelo... Porque você vê que as bibliotecas têm um papel, né? Você que está estudando sistema, ela tem um papel dentro do sistema, até principalmente em países subdesenvolvidos, né? E, por exemplo, eu tenho um tio, e ele é formado em engenharia, ele fez na UFS também, lá em Feira. E ele era amigo da bibliotecária também. E, claro, a presença constante na biblioteca fazia com que houvesse algumas flexibilidades e a seriedade do aluno, claro, né? Claro. Então, o cara ficava para levar 5 livros para casa, só quem realmente vivia ali dentro. Então, a biblioteca cumpria um papel de quem não podia comprar livro, né? Então, você vê que a biblioteca tem um papel de suporte fundamental para que a coisa funcione. E o esvaziamento da biblioteca, e o esvaziamento também na quantidade de lojas, né, de livrarias, não deixa de ser esse desmonte, né? Um desmonte que você está anunciando, está falando, está tratando muito bem, que é um desmonte do futuro, né? O futuro, efetivamente, hoje, não está sendo tratado, né? Infelizmente. E com essa estratégia do jovem de que acha que vai tomar um cursinho ali, outro ali e tal, né? Agora, quando você vai ver... Mas veja, outro dia eu vi, isso aí que você falou, outro dia eu vi não me lembro se era um economista, que justificou com razão, porque o jovem pensa isso, porque o Brasil é o único país do mundo em que um cara sem diploma, ele tá ferrado. Um cara com diploma, ele fica menos ferrado, que assim, você duplica a sua renda. Sim. Então, a diferença entre você não ter formação e ter que ser um garçom, nada contra garçom, ou ser um atendente ou ser atendente de caixa de uma farmácia, mas aí ele agora tem um diploma, digamos, de administração minimamente. Ele já pode trabalhar numa empresa maior ou num escritório. Sim. Essa diferença de salário é brutal no Brasil. E a justificativa era que isso não acontece em nenhum lugar do mundo. E aí justifica porque o aluno, ele não está preocupado com conhecimento necessariamente. O primeiro objetivo dele é a grana. Então ele vai ter o diploma, papel, para poder ter o salário melhor. E, cara, eu achei assim, essa explicação tem razão. Porque a diferença de nível salarial nos países mais ricos é menos, talvez uns 30% a mais, 40% a mais. Então, isso justifica, inclusive, o cara não fazer igual, às vezes a gente chega aqui, a gente vê, cidade pequena você ouve mais, né? Falando assim, eu vou para os Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos eu posso virar qualquer coisa, um faxineiro e posso viver bem. Tudo bem, é verdade. Mas você continua sendo... Do ponto de vista material, né? Isso. Mas é que tá, do ponto de vista social, você continua sendo um faxineiro, meu irmão. Sim. Você lá não foi, você vive bem, você pode até ter um carro, mas lá você continua... Essa cultura é que está se propagando, não importa. Sim, né? Não importa. Nath está dizendo aqui que Nath mora num pueblo, né? Um povoado, com 1.500 habitantes na Espanha. E tem uma grande biblioteca, imagina. É um povoado do século XIII. Ou seja, é a região norte, né? E é onde, de Navarra, né? É onde está justamente o momento, claro, ele se ergue no século XIII, e no século XVI vem ali a questão do iluminismo e tal, aí você começa a presença das bibliotecas, né? E a edição de livros. Então você vê, assim, quão importante é e quão antigo é essa estratégia. Né? Essa é Não, assim, outro dado, eu tenho mexido muito com o mercado editorial, só para você ver a distância, Bruno, que nós estamos, é brutal. Então, assim, você pega grandes editoras britânicas, como a editora de Oxford, pega a editora de Cambridge, né? Isso estamos falando de Reino Unido. Os caras lá editam livros técnicos, né? Aí estão falando de 4.000, 5.000 títulos ano. Sim. Eu acho que a maior hoje no Brasil, a maior editora brasileira, se eu não estou enganado, é a Companhia das Letras. Eu acho que não chega a 700 títulos ano. Os caras lá é 5.000 cada uma.
As maiores, Sim. ou seja, só duas editoras universitárias, basicamente, são mais de 10 mil títulos ano. Aqui a maior editorazinha é 700. Então, assim, cara, a distância é, Ó, é um a abismo. Aline é professora universitária, né? A Aline é professora nesse estado, em Tocantins, professora federal. Aham. E ela falando que aqui, ó, leitura é hábito e tem que ser desenvolvido desde os primeiros anos de vida. Se os pais não têm esse hábito, fica difícil para a escola. Correto. Eu lembro que Maria Antônia pequenininha, já tomando banho, ela tinha um livrinho que era um livrinho plastificado, sabe? Inflável. Então, assim, por exemplo, aqui atrás, nós estamos falando deles, eles estão aqui atrás, tá vendo? É o. Essa não é fake, não. Você viu que na Não, não, pandemia você se quiser comprava uma eu pego, estante se fake. quiser eu pego um aqui, ó. Não, ó que ponto nós chegamos. Na pandemia, criaram um negócio fake para você parecer É. aqui. Então, Aqui, assim, Maria, ponto. é como a Aline estava falando, assim, por exemplo, qual a dificuldade que você está criando para suas enteadas em ela não ler, com a presença do livro dentro de casa? Assim, é uma dificuldade, né, socialmente difícil, assim, porque os livros estão ali. Ainda que não sejam os livros que elas desejem, mas a presença do livro, né, está aí dentro de casa, circulando pelos lugares. Tal. Eu fui criado assim, meu avô era autodidata em jornalismo, em inglês, tal. Meu pai também era um grande leitor, então livro, disco, era hábito, né? Meus tios universitários. Então, assim, esse ambiente que a Aline fala é um ambiente necessário, claro. Mas Mas, aí eu sempre penso assim, vamos pensar no pior ambiente educacional do Brasil. Pensa lá, uma cidade do sertão baiano, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, pobre. Vamos lá, ainda que os professores sejam esforçados, igual aqui na universidade. Aí a professora diz o seguinte: eu preciso comprar 5 livros de literatura novos. Você acha que a prefeitura tem recurso para comprar esses 5 livros? Não não, mas, tem. ó, mas tem um dado muito interessante, Felipe, é o seguinte, hoje no Brasil, as escolas que mais se destacam nacionalmente são as escolas do Piauí. Não, então, mas Por ó, então quê? vamos lá, mas por Porque que houve uma isso? Por quê? interferência inteligente dos professores e um comprometimento para que sanasse as escadas, né, os degraus necessários. E é um dos lugares mais pobres do Brasil, assim como parte também do Ceará também, tem escolas top no ranking nacional. Não, ali depois da sua região, ali na região ali cisaleira também, você tem casos ali. Tem Eu fui uma vez também, se você for ali em Pintadas também, era uma cidadezinha meio Pintada teve isolada com os. experiência de crédito solidário, Valente, Isso. exportadora de gente para a Alemanha. A sua conexão com a Alemanha é velha, porque Valente sempre foi exportadora Sim. de mão de Não, obra, tapete, né? sim, mas aí vamos lá. Mas esse lugar, aí a gente vai em outras discussões, igual esse lugar pobre, por que ele é diferente dos outros lugares pobres? Porque ele tem um capital social, visão das pessoas que tem ali. E aí você vai. Por exemplo, eu fui em escolas em Valente em Pitada, cara, que dá pau em colégio particular, colégio público. Colégio municipal. Aí quando você vai ver, por exemplo, a prefeitura não tem dinheiro para arrumar, não tem problema. Os pais vão lá e dão manutenção na escola. Não tem dinheiro para livro, todo mundo doa, mas vai ter biblioteca. A prefeitura está querendo, não tem problema. A gente vai Mas e resolve. aí que está a chave. Aí está a chave. Isso. É isso que está a chave, Então, assim, não só para a educação, mas para o Brasil inteiro. Que é a ideia de que jardim não floresce sem jardineiro. Isso. E aí você falou assim, das enteadas. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo o seguinte. Eu nesse tempo de pandemia, quase eu fui na escola delas revoltado. Porque, assim, não adianta você em casa incentivar a leitura. Ela tem que ir para uma escola que incentive, ela tem que conviver com amiguinhas que gostem de ler. É um conjunto de coisas e viver Sim. numa sociedade em que ela tenha livro. É um Sim. conjunto de... E hoje, Bruno, na escola hoje,
esse novo ensino médio que vai ter o ensino médio, está produzindo uma educação também sem leitura. A tragédia já está aí. É tudo apostila. Esses dias eu estava brigando que matriculou as crianças. Módulo. Mas eu briguei aqui, eu falei assim, mas módulo? Cadê o livro? Vamos comprar um livro de português. Não, é módulo. É tudo resumido. Ah, mas é a didática. Porque, na verdade, existe uma economia aí, né? Quando vocês entram no módulo, quem ganha é a própria escola, né? Você tem uma editora por trás. Mas quando você analisa o conteúdo do módulo, as coisas, você vê que, tipo assim, não é a mesma coisa de um livro de português que você pode escolher o melhor. Não é um livro de matemática que você pode falar. Né? É uma imposição que realmente tem limite, correto. Porque módulo a gente só veio pegar em módulo quando chegou no segundo grau, né? E olhe lá, né? E olhe lá. Assim, eu me lembro de módulo, para mim, só no terceiro ano, porque assim, como você tinha que fazer repassar por todo um conteúdo gigantesco, claro que aí você precisa ser compactado. Aí você tinha uma função de, tipo assim, eu preciso dar o conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro em um ano. Então você tinha uma pressão pelo vestibular, igual hoje tem o Enem, que produz esse mesmo efeito. Mas o fato é assim, que você não tem a bolsa. Por sinal, uma das coisas que eu perdi lá, que eu tinha comprado um dicionário Aurélio novo, cara, assim, 5.000 páginas, assim, para mim olhar as palavras assim no papelzão. Perdi lá e eu vou ter que comprar outro. Mas assim, ninguém compra mais isso, ninguém está mais investindo nisso. Então, assim, e aí o jovem ele tem que entender que hoje o capital, o capital intelectual é o capital mais valorizado no mercado de trabalho. Então, e o que é o capital intelectual? Estudar. Absorver conhecimento, estudar coisas diferentes. Né? Isso, contínuo em cadeia, porque o conhecimento é acumulativo. Outra coisa, se você igual mestrado e doutorado, se eu ficasse restritinho só que a universidade me dá, você não avança. Então você tem que fazer coisas adicionais. Você tem a questão da autonomia do aluno, né? Assim, a frequência. Por exemplo, eu era frequentador de bibliotecas que não era da minha instituição. Por exemplo, uma questão que sempre vi entre os alunos não visitavam outra instituição, ficava restrita à própria instituição, como se estivesse preso ali, entendeu? Eu ia em palestra, seminário na UFBA, eu ia em palestra e seminário na UF. Quantas vezes eu fiz isso? Porque eu sempre tive autonomia de aprendizado. E, claro, eu ia para onde tivesse as coisas acontecendo. Era meio estranho, as pessoas meio que reagiam assim. Mas eu sempre fiz esse papel, né? Mas, Felipe, é importante. Aqui já, porque também as lives também, essa questão limitadora também, né? O limite e tal. Mas eu queria que eu quero agradecer a sua presença, né? Eu acho que essa conversa foi uma conversa extremamente importante, cheia de muita reflexão, que, claro, fala sobre estratégia, né? Estratégia que a gente falou aqui é justamente a estratégia de continuar estudando, ainda que tente outros planos, né? E, claro, imaginemos que até 2024 não vai ter muito emprego. Né? Então, assim, não dá para o jovem se desarticular com essa condição de que não vai estudar porque a universidade é ruim. Não, eu acho que o jovem, ele hoje está se esquecendo, que eu falo muito aqui em casa, é o seguinte, o jovem precisa buscar uma profissão. Sim. Qual, por exemplo, vamos lá, uma profissão simples. Cabeleireiro é uma profissão. É uma profissão. Você aprende uma profissão, a fazer algo focado. O problema hoje é que os novos empregos, para com isso, assim, igual aqui para parar em ser blogueiro não é ter profissão. Blogueiro não é profissão. Sim. Os jovens não precisam achar que é isso. Igual assim, eu vou ser atendente de loja. Isso não é profissão. Isso não é profissão. Agora, se você for... Os jovens querem estar na NASA. Olha o sonho dos jovens chineses. Isso. Não, aqui o cara quer ser blogueiro. O jovem quer ir para a NASA. Só isso. Não, aqui é blogueiro, é a primeira profissão top 10. Ser gamer, por exemplo, ser gamer é profissão? Então, assim... virou uma forma de gerar renda, né? Sim, mas quantos geram renda nisso?
de verdade. É isso que é de uma desinformação perigosa, ingênua. É, Essa é a ideia de que mesma. os mercados são ilimitados, que há espaço para todo mundo, né? Não. E outra, para finalizar, outra, é a mesma coisa. Ah, ser jogador de futebol que é uma lenda no Brasil. Esquece. 95% dos jogadores do Brasil ganham menos de um salário mínimo. Deixa eu Exato. te falar. Agora vamos lá. Nenhum jovem na Alemanha com condição de estudar vai deixar de estudar para ser jogador de futebol. Isso não Ou existe. faz os dois, né? Ou faz os dois. Isso, não. Muito bem É, botado. Ou faz os dois. Então, é. assim, Como nos Estados Unidos, tem, o cara, às vezes, pelo esporte, ele é cativado às universidades, né? Mas ele mas precisa quantos tirar vão boa seguir a nota. carreira? Mas É, quantos vão seguir a carreira de atleta? Então, assim, para finalizar, acho que a estratégia é o seguinte: é investigar se você não está caindo numa ilusão. Porque o é, problema hoje são as ilusões. Porque aí perdeu tempo, você não volta mais atrás. É aquilo, o mercado de trabalho hoje tem uma exigência por uma juventude hiperqualificada desde cedo. Quanto mais velho você ficar, menos chances terá. E, consequentemente, tem que ir para a profissão da mais simples, como eu falei, cabeleireiro, jardineiro, como você falou, ou um mecânico de carro. Isso é profissão. Isso é sim, profissão. Agora, ou ser um engenheiro mecânico, também é uma sim. profissão. Na Então, verdade, os eu acho que cursos o. técnicos, eles tiveram sempre um papel fundamental, né? Nós temos na Bahia, depois do polo petroquímico, nós temos famílias inteiras. Eu cheguei a Pronto. ensinar no curso de engenharia, o que é que você via? O cara era neto de um cara de mecânica, e o cara, depois de consolidado como técnico em mecânica, estava indo para a engenharia para se consolidar como gestor na área de mecânica. Ou seja, o cara entrava no chão da fábrica, conhecia toda a planta, sabia toda a lógica. Claro que ele estava habilitado naquele momento ali e com experiência familiar, né? Estava se habilitando a ser gestor, porque ele sabia todo o sistema. Ele percorria a lógica japonesa, sabe? Sim. E a outra coisa que não pode deixar de esquecer é assim: do curso técnico ao curso superior, mestrado, doutorado, o ensino formal continua tendo um papel fundamental. Esse negócio da Sim, pessoa. Porque assim, eu estava até vendo uma palestra do Edmar Baixa, que outro dia, que foi um dos primeiros caras a ter doutorado em economia no Brasil. Edmar Baixa. O sim, cara no fez plano doutorado. real, né? Aí, não, ele falando como é que ensinava economia antigamente. Eram professores autodidatos, só que hoje não existe mais isso. O ensino Sim, formal vai testar Bruno, falar assim: Bruno, vem aqui fazer uma prova. Vamos ver se é. Ah, mas isso é chato, isso não é legal. Mas não é a gente que define isso no sistema. O sistema não é sim, nosso. Então, assim, o ensino formal, você validar o seu conhecimento, é ainda algo importante. As sociedades desenvolvidas todas têm um processo de educação para validar o conhecimento. É a mesma coisa que a gente falou de idiomas. Igual eu estava falando, porque hoje eu digo que eu me garanto no espanhol, porque eu estudei em casa muito e fui fazer uma prova no Instituto Cervantes para falar assim: teste agora meu idioma. E pessoas qualificadas falaram: você tem um idioma nativo. Pronto, está resolvido. Agora, como é que eu vou dizer que eu falo bem? Não, não sou eu que tenho que falar. É sim. o conhecimento. Então, assim, a profissão, a formação é muito importante ainda, por mais que seja chato. Tem todos os protocolos, né? Quantas disciplinas ruins a gente já fez na vida, mas a gente cumpriu todo Sim. o ritual moderno, o ritual da civilização. É esse aí na Sim. China, no E é Japão. o que nos habilita a estar conversando aqui, né? Com a história de vida que cada um tem. E também o seguinte, assim, você falou há pouco que entendeu que o sistema estava forjando a questão do acesso ao diploma só com um mecanismo de ganhar mais, mas me parece que tem alguma coisa sendo desarticulada também com essa ideia de que o sujeito pode morar na Europa ou nos Estados Unidos e ter uma renda que garanta a ele as condições materiais, e isso só, e somente só é o bastante, né? Só É que o que ilusão você também. vê é que, na verdade, a galera que mora no Brasil, poucos estão habilitados a morar na Europa, porque o processo de mentalidade, a forma como agem, a forma como pensam, né? Não tem nada a ver com isso aqui. Se o cara aqui é filho de médico, se o cara aqui é filho do presidente, não sei o quê,
isso não faz nenhuma diferença lá, porque é um técnico, né? Eu estava conversando com uma amiga que mora na Suécia, ela é professora lá. Eu assim, Bruno, o problema lá na Suécia é que os jovens têm acesso a muita riqueza. Isso é um problema, os limites. Né? Mas são limites que estão calçados e, claro, a escola interfere. Agora mesmo passou na Inglaterra, a educação financeira hoje é um problema que a Inglaterra resolveu chamando a escola para dentro do processo, porque reconheceu que os jovens estavam se endividando muito cedo. Com essa coisa desse status do jovem rico, né, que virou um pandemônio e a criação de possibilidade de que todo mundo pode acessar isso, né? Isso, até a crença disso passa pela falta de educação, porque se você tem um mínimo de conhecimento de economia, você sabe que é um limite de espaço. E se há um espaço limitado, não dá para todo mundo. Eu acho assim que se a gente for falar de Europa, poucos lugares da Europa hoje a gente pode dizer que são desenvolvidos de fato e que têm, digamos assim, acesso de emprego à juventude. A taxa média de desemprego da Espanha tá maior que a do Brasil, do desemprego geral e desemprego da juventude. Também. A Itália hoje é importadora de jovem, né? É 50% de desemprego, Bruno. É 50%. É um número que o Brasil não tem. O Brasil, com todos esses problemas, não tem. Claro, porque a gente ainda é um país que precisa muito de uma mão de obra jovem. Lá, um país, por exemplo, a infraestrutura consolidada, você demanda menos mão de obra, força física, juventude, muito mecanizado, etc. né? Então, assim, é um problema muito sério lá, a questão da empregabilidade. No entanto que agora, depois da pandemia, fizeram um programa de tentar digitalizar e requalificar a mão de obra da juventude. Mas, assim, é a ilusão. Assim, na verdade, a vida está baseada só no consumo, como você falou, no consumo social. E esse consumo social, ele não vem... porque esse consumo social mesmo, na Europa, ele é caro. Como, por exemplo, você ter o iPhone na Europa também não é de graça. Isso tudo é lenda. Esse negócio de chegar lá, o cara tem... Não existe. É caro, precisa de trabalho. Igual se o cara é caro, né? O custo de vida na Europa é caro. Se o cara não tiver um estudo ou um curso minimamente razoável, o cara tem dificuldade de ter um emprego de boa qualidade. Então, assim, por exemplo, o salário mínimo médio lá é baixo na maioria das regiões. Você só tem hoje... 1.000 euros, né? Que é pouco, né? Isso é pouco. Tipo assim, se você for alugar um apartamento sozinho, a média vai ser 500, 600 euros, a depender da cidade. Faltou 400 para comer. Uns 200 euros até você come. Mas não dá para já comprar o iPhone, o tênis da moda. Então, você tem uma frustração também. Muito mais assim... os desafios são os mesmos. Por exemplo, assim, tudo isso que a gente falou, mas assim, por exemplo, se a gente for falar da Espanha, cara, você tem muito, tipo assim, a evasão escolar na Espanha é brutal. Por quê? Porque o jovem, ele não se sente motivado a estudar aquilo que a gente falou, porque ele acha que ele vai ficar desempregado. Então, assim, estudando já tá difícil, avalie não estudando. É isso que eu não compreendo. Então, assim, existe abandonar muito cedo, né? Abandonar muito. Então, na verdade, parece que a absorção da mão de obra jovem europeia tem sido, pelo menos da Itália, me parece que é a Escandinávia, aquela região da Escandinávia, que absorve. Mas aí você tem outros problemas, igual, por exemplo, não é tudo... Porque, assim, eu separo hoje a Europa por várias partes. Por exemplo, um dos problemas que os sírios tiveram para ir para a Alemanha é o frio intenso. Sim. Você tem um inverno muito rigoroso. Aí, por exemplo, muita gente ali do norte da África que subiu para a Suécia, lá tem emprego. O cara volta para a Espanha ou para a Itália porque ele não aguenta o inverno rigoroso. Então ele volta também os japoneses e alemães que não aguentaram a Bahia, né, no século XX. Isso. Não, na verdade, eu acho que japonês não aguentou a Amazônia. A maioria foi para a Amazônia primeiro,
Chegou lá, eles se desesperaram e desceram. E Mas aí não não foram aguentaram a Bahia também, porque era muito não aguenta, calor. e aí foram parar em São Esses Paulo, a são desafios maioria. importantes. Então, assim, você tem esse desafio, um desafio que a gente não vai entrar, mas hoje você tem a questão da religião. Então, mesmo dentro da Europa, você tem destoado entre comunidades cristãs, muçulmanas, enfim, essas comunidades. Você tem um preconceito asiático, Do enfim, você tem um imigrante, preconceito né? Do do imigrante. imigrante africano. É assim, do imigrante eu tenho as minhas dúvidas. Assim, se a gente for para lá, a gente não vai ter problema. Nem se a gente for para Dinamarca, que é cheio de gente branca. Mas o cara sem instrução, negro, muçulmano, tem problema. Assim, muito Sim. problema. E o jovem. Então, assim, aí o cara fica com aquela ideia de, tipo assim, nossa, eu abdico da minha religião para me integrar. A Suécia está tendo problema com esse negócio de muita comunidade islâmica. Aí você tem a questão do clima, que é muito importante. A Cara, o clima cultura, não. A cultura, igual assim, você pegar um cara que fala árabe e ir para Dinamarca, ir para Suécia, lá é outro alfabeto, é outro tudo, sim. entendeu? É A igual, própria é igual a estrutura, gente. né, do alfabeto são. Não, você é analfabeto completo, né? Sim, Então, assim, é igual hoje a gente ir para a Rússia, assim, sim, é o sim. alfabeto E a cirílico. Então, estrutura assim, linguística é totalmente distante, né? é diferente da gente ir, sei lá, se a gente for para, talvez, para Dinamarca, a gente vai ter dificuldade, mas é o mesmo alfabeto, enfim, as Sim, mesmas letras a gente a já mesma conhece, origem, né? isso. Então você tem essa questão linguística, enfim, você vai somando um monte de coisas e essas coisas vão dando, que E aí é vão criando aquilo que. barreiras de dificuldade É, e continuidade, né, na verdade. E que esse é uma coisa que eu acho que o Brasil não aproveita. A gente é grande, tem jovens de todos os lados. Então, assim, por exemplo, se a gente for no norte, você tem uma população muito jovem. Que Sim, facilmente, se você quiser migrar jovem, digamos, do Pará para Tocantins, ou de Tocantins para o Rio Grande do Sul, você migra, mesmo idioma, sim. teoricamente um clima Ou parecido, para o etc, Nordeste etc. é um processo Ou de para o inversão, Nordeste. porque o Nordeste foi, basicamente, o Ceará e o Rio Grande do Norte, foi quem povoou a Amazonas, né? Isso, então. Então você tem essas vantagens. Aí você pega outros países, porque assim, ainda tem a resistência. Igual assim, por exemplo, a minha sensação hoje, assim, é frustrante para um italiano sair da Itália e morar na Bélgica. É frustrante para ele. Porque o cara vai abdicar da cultura dele, vai abdicar, enfim, não é dinheiro por dinheiro apenas. Sim, e a cultura Então, é assim, muito forte, né? Como a cultura brasileira, né? mas aqui você tem, igual eu sou um baiano que já estou há uns 10 anos pelo lado de Minas. Tem alguns detalhes culturais, mas, pô, todo mundo aqui é brasileiro. Então, assim, Sim, então sim. eu acho que esse problema de mão de obra jovem, a gente pode talvez não ter muito, porque você consegue migrar fácil, você consegue produzir Sim. fluxos de um lado por outro, mesmo Isso é idioma, histórico, mesmo né? Isso sempre foi histórico. mesmo clima, enfim, assim, tem muitas coisas legais para se analisar. É claro que muita coisa dessa, a gente falou muitas coisas aqui, precisariam de um estudo, né, mais, enfim, Claro. detalhado, mais Mas profundo, mas assim, eu certamente tenho uma. você fez um anúncio sobre a formação de 15 milhões ou 15 mil empregos em Minas Gerais. Certamente, sexta-feira eu estava conversando com um jovem que já fez, olha que história. O cara já fez 1.000 negócios e está de olho em outras possibilidades. Está rodando Uber agora. Aí eu Aham. falei com ele o seguinte, eu falei, bicho, ó, você tem uma coisa que você precisa começar a pensar, é na variável geográfica. Porque todo esse esforço que você fez, se você tivesse em algum outro lugar, né, em alguns poucos lugares no Brasil, talvez você não precisasse ter essa trajetória tão grande. E outra questão é ter estudado, porque ele teve negócios e não deu certo por falta de gestão, de conhecimento. Ele investiu em vários negócios, ou seja, ele sabe muita coisa, mas não é um especialista. E insistiu todas as pedras que ele tinha, insistiu em Salvador. É uma cidade que não gera emprego tradicionalmente, é uma cidade com, né, que tem uma economia muito restrita.
os mercados que funcionam e rodam bem, os mercados básicos de alimentos, vestuário. Então, a variável geográfica é uma variável decisiva para que o sujeito possa vir a dar certo ou possa vir a dar errado, né? Então, por exemplo, você mas tem aquele lado, Bruno, que eu acho que assim, mas também tem a tragédia disso aí. Igual, eu sou uma pessoa que eu me considero parte dessa tragédia que continua reproduzindo o subdesenvolvimento baiano, porque assim, eu me qualifiquei no Sudeste e teve que sair daqui. Para me qualificar na época eu precisei sair. A Bahia, por exemplo, a Bahia não tem estrutura para formar 50 doutores em economia por ano, ou de 4 em 4 anos, não tem. E absorver. Então eu acho que a maior tragédia é isso, ou seja, isso nos estudos dos países é a fuga de cérebro. Então, querendo ou não, eu sou parte do aprofundamento da desigualdade e do atraso regional, porque assim, me qualifiquei. Eu até falei assim, quero voltar para a Bahia, mas não tem como voltar. Aqui não tem oportunidade. Também, quando você está em cidades médias, por exemplo, eu fui morador de Alagoinhas. E aí, Alagoinhas, eu fui indo, chegou um ponto, Alagoinhas começou a me expulsar. Justamente. Não tinha mais como eu continuar lá, porque a mentalidade, as possibilidades de renda, de crescimento, começava a se restringir. Estagnou, então, assim, e outra coisa que eu acho que há um aprofundamento, que aqui em Minas eu sinto muito isso, é assim, o Estado brasileiro, ele não tem a mesma estrutura de funcionamento que você tem. Então, o Estado pobre, além de ser pobre, ele é penalizado por uma estrutura do Estado menor do que aqui. Então, assim, aqui você tem muito mais policial federal, você tem muito mais tribunal de justiça, você tem muito... Minas tem, acho que, 6 universidades federais. Uma porrada. Então, assim, aqui só não estuda se o cara não quiser, porque tem para estudar em qualquer cidade. Verdade, se você olhar grandes números de riqueza, eles estão acompanhando justamente o ranking do PIB. Né? Você tem São Paulo, Rio e Minas. Há uma concentração regional nessa parte aí, absurda. Não, sim. Não, e só que aí, vamos lá, a gente do desenvolvimento fala, tá bom, aí como é que você vai dizer para o jovem de Salvador, como eu, estude, se forme, se qualifique e fique aqui para ajudar o desenvolvimento local? Porque eu tinha também tido uma tese de que, assim, a visão macroeconômica, a visão macro de vida, ela é uma visão só de quem está na presidência da República, no Ministério da Economia, no Banco Central, e de nós, às vezes, que damos aula disso. Porque na nossa vida privada, a nossa perspectiva ela é micro. Então, assim, eu me qualifico, mas chega uma hora que eu penso, mas eu preciso comer, eu preciso me vestir. Mas aí, lá no Rio Grande do Sul, tem a oportunidade. O cara vai. E aí você começa... Então, assim... E aí, se você teve investimento do Estado baiano, ele financiou você... Mas você não fica... Exato. Esse é outra... não fica porque você não tem, por exemplo, nós já tivemos secretaria especializada em desenvolvimento a partir da década de 50 que tivemos, notou-se essa estrutura que o professor Noélio é fruto disso, né, e que colaborou também com isso. Você não tem instituições, você não tem... Ou seja, o campo, na verdade, os professores na Bahia se restringem, os economistas se restringem a ser professores. E alguns estão na sede, os colegas ali, né? Alguns estão no Banco Central, outros estão na Receita Federal, mas nada que se combine e que faça reflexão sobre desenvolvimento. Por exemplo, a Bahia hoje está com sérios problemas com relação ao ensino de segundo grau. A posição da Bahia hoje, e aí você vê o governo da Bahia falando sobre escolas. Foi feita reforma. Não. Então, na verdade... estão esquecendo... Não, estão esquecendo que o desenvolvimento ainda é feito com capital humano. Sim. Assim, e esse desequilíbrio regional que a gente fala, ele se reflete nos países igual...
Eu tô vendo muitos colegas que estão finalizando o doutorado, Bruno, que Sempre querem ser aparece. docentes, não tem vaga. E aí Tem. eu fico pensando, se isso tivesse acontecido comigo, aí veja que é o que acontece em várias áreas. Então, mesmo que eu tenha tido investimento do governo brasileiro, só que eu também tenho um prazo de cumprimento. Então eu tinha que ficar um ano no Tem. Brasil. Se eu ficasse desempregado aqui e não tivesse concurso, nada, eu ia migrar, eu poderia migrar facilmente. Tem, Que é o tem. que acontece com muitas áreas. Então, assim, então, um lugar desenvolvido, ele sempre vai arrancando a juventude Tem. qualificada, sempre arrancando, arrancando, e assim, eu não vejo solução, porque isso, a O gente próprio pensa Estados Unidos, micro, né, foi fruto disso, né? sim, Cresceu com a importação de mentes brilhantes, né, da Índia, da na, Inglaterra, do eu mundo dou todo, aula né, para os meninos, chinês. eu dou aula para os meninos de tecnologia, cara, a área de TI hoje no mundo, o Vale do Silício suga. E a China tem É, uma região da China que é o Vale do Silício chinês hoje, onde inclusive está o Han que começou a pandemia. Os caras sugam, ali é um aspirador. Então, assim, o cara não tem emprego aqui, ele fala minimamente inglês, sabe mexer nos códigos mais modernos, o cara hoje arranja emprego remoto no Vale do Silício. é, Então, assim, mas ele ajudar o desenvolvimento brasileiro não tem. Então, assim, por quê? Porque a gente tem um momento em que a gente pensa micro. A gente vai pensar assim, a gente vai pensar, e não está errado, assim, peraí, eu tenho que pensar na minha sobrevivência, eu tenho família, tem. tenho que pagar minhas Isso é contas. urgente, é urgente. E a gente não pode condenar, porque assim, a tendência é igual, a tendência da juventude baiana qualificada, Ó, como você mas isso falou, pode ser revertido. Por exemplo, a China há 5 anos, 10 anos atrás, começou a pagar chineses que moravam nos Estados Unidos, pagava o dobro de pesquisadores para ele retornar. Os caras chegaram na China com status de estrela. Então você sim, vê que é sim, possível você fazer esse movimento, né? Mas, claro, é preciso estar dentro de uma política, né? É preciso estar dentro de um pensamento que não seja micro, porque o nosso é micro, né? O não, nosso mas, então, emergencial é mas, micro, porque isso, também não há um calço que lhe garanta que você possa pensar macro. Ninguém te dá esse suporte. Às vezes você tem instituições que você tem professores que tem programa de estudo, programa de pesquisa, esse cara às vezes garante que você faça uma transição. Mas entendi, não é uma coisa comum, né? E principalmente em tempos onde você não quer pagar. E também o MEC também ajuda, porque o MEC permite que as instituições só contrate doutores em tempos de avaliação, ou seja, faz aquela coisa que o médico faz, né? O médico te dá vitamina D e depois marca para você fazer o exame. Aí você chega lá e fala, assim, pronto, aí, ó, vitamina D recuperada. uhum. E aí, Não, eu mas assim, assim, até quando, né? Até quando? não, mas hoje eu reflito muito sobre essa questão também, mas assim, hoje eu não teria nenhum constrangimento, porque assim, por exemplo, a educação superior no Brasil, a básica, é feito só assim, paga o professor, tome aqui o teu salário, que no caso do superior na federal é até bom, não é ruim, os padrões brasileiros, só que a gente não tem condição de trabalho nenhuma. Nenhuma. Então, É, assim, aí eu fico refletindo, pô, se um dia, um sonho, aí eu fico sonhando assim, se um dia uma universidade europeia me chama para dar aula lá, para ganhar metade do que eu ganho, aí é que tá a diferença, Bruno, que por isso que os chineses estão voltando. Se o cara me dá metade do que eu ganho, pessoal, mas ele me dá uma verba anual para ter estagiário, bolsa de pós, bolsa de viagem, bolsa de evento, bolsa de pesquisa, eu vou. Porque o que tem isso é o Brasil. Então, assim, você recebe é, uma remuneração, mas assim, igual se eu quiser fazer uma viagem de pesquisa, é com o meu dinheiro. Se eu é. quiser comprar um livro, é com o meu dinheiro, entendeu? Então, assim, Fora que eu não, você vai é ter o recurso. apoio do Estado, né? Você não vai pagar saúde, não vai pagar Isso, educação para os seus filhos. isso. Que aí é a Então, às vezes, sacada. Então, a a sacada chamada perda, na verdade, quando você é um vai ganho. equacionar as contas, elas estão batendo, né? É um ganho. Aí quando esses
pro mais grandão, pô, o cara ter verba de pesquisa, isso é um sonho, entendeu? Para mim que gosto de... É um sonho, igual eu quero fazer uma pesquisa, pego lá, tem um verba de gasolina, verba de livro. Isso não existe, isso está morrendo no Brasil. Destruíram tudo. E assim, uma outra coisa não tem importante dinheiro. que é a transparência disso, né? Você tem que prestar conta, Sim. criar um conselho fiscal, né? Não, sem problema, mas aí ninguém vai ficar roubando. E tipo assim, igual o livro. O livro não é para mim, eu uso para pesquisa, depois eu dou para a biblioteca da minha instituição, sem problema nenhum. Aí eu compro o computador, depois eu devolvo. Mas hoje não tem isso, entendeu? Esse é o detalhe. Que aí é aquilo que você falou. Você pensa micro no curto prazo, mas no longo prazo, a visão macro vai lhe dar essa capacidade de perceber. É o que está acontecendo muito na área de medicina e engenharias mais avançadas, sofisticadas. Os pesquisadores brasileiros, o cara é bom, recebe uma proposta dos Estados Unidos, para o cara ganhar um salário razoável, mas ter um orçamento milionário de laboratório, o cara vai. Claro. O cara vai. Porque também é uma cachaça também, né? É isso que o cara quer, né? Por anos a fio estudando, fazendo pesquisa, ele quer agora meter a mão, né? Filipão, a gente vai ter que marcar uma outra live. Beleza. Tranquilo. Porque o assunto é como diz aquela coisa que Maria Bethânia canta, né? Não para de cessar, não cessa, né? Vai brotando. Justamente, mas obrigado. Obrigado a você, e amanhã, quero agradecer a você. E amanhã sai lá no meu canal, a sua entrevista vai. Assim, eu boto um dia de lançamento, uma hora, mas assim, o mais importante é a disponibilidade do conteúdo que fica lá, que aí, ao longo dos meses, das semanas, depois é que as pessoas como é que eu coloco para também ser visto no meu YouTube também, né? Não, beleza. Então, a galera adorou aí, ó, um monte de gente. Eu quero agradecer a você, a Digníssima e as meninas. O CD, você, depois do passeio e tal. Muito obrigado. Obrigado por deixar tanta informação. Foi uma conversa riquíssima, né? Bem distante do que a gente estava falando sobre falta de leitura, né? Falta de argumentação, bem distante disso. Extremamente rica. A galera está agradecendo, parabenizando pela live, né? Eu acho que realmente eu fico extremamente feliz e a gente... Alguns anos atrás, estava na mesma sala de aula, conversando, debatendo, às vezes tinha algumas ideias que não eram iguais, mas a gente sempre se respeitou, isso é o mais importante, né? Agradecer a todos que ficou aí do início ao fim aí, muita gente passou também, né? É domingo. Não, faz parte. Deixa gravado. Muito obrigado, então. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, boa noite aí para você. Boa noite, bom final de domingo. Para todos nós. Para vocês também, para todo mundo. Um abraço. Obrigado. Um abraço, bicho. Obrigadão, viu?